Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e chegou a hora da nossa correção da atividade de matemática dos descritores D60, que é perímetro, D66, que é área, D73, que é tabelas, e D74, que é gráficos. Vamos à correção da nossa atividade de hoje. Primeiro, nós iremos corrigir a atividade que foi colocada no grupo, tá certo? Desses 4 descritores. Começando pela primeira questão, que se refere ao descritor 60, que é o cálculo de perímetro. Vamos ler a questão. Jorge saiu de sua casa localizada no ponto P, passou no banco ponto Q, foi à escola ponto R, passou na padaria ponto S e voltou para casa seguindo o trajeto marcado na figura abaixo. A pergunta é: sabendo-se que cada lado dos quadrados da malha mede uma unidade, qual o perímetro da figura formada pelo caminho que Jorge fez? Turma, primeiro você tem que se lembrar que perímetro é o contorno, é ao redor. Então a gente vai somente contar as linhas ao redor, nada a ver com o que tem dentro ainda. O que tem dentro é área, entendido? Então vamos lá, vamos contar, né? A partir do ponto que ele saiu do ponto da casa dele, do ponto P, e voltou ao ponto P novamente, né? Ele contornou toda essa linha preta aí, essa linha mais escura. Então vamos contar os tracinhos. Cada tracinho é uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele andou 10 unidades, letra C de casa. Ainda do mesmo descritor, segunda questão. Na figura ao lado, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. A pergunta: qual a diferença entre os perímetros das figuras 1 e 2? Nós vimos essa questão aqui parecida com esses mesmos desenhos, com essas mesmas figuras aqui, mas era para calcular a área. Aqui você vai calcular o perímetro, então é a linha de fora, do contorno. Ele quer saber a diferença dos dois perímetros. Então, primeiro eu tenho que achar os dois perímetros para poder fazer a diferença, né? Na figura 1, vamos contar o perímetro da figura 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O perímetro da figura 1 é 16. E o da figura 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O perímetro da figura 2 é 8. Ele quer saber a diferença, então eu pego o perímetro da figura 1 menos o perímetro da figura 2. 16 menos 8 é 8. A resposta correta é a letra D de dado. 8 centímetros de diferença. Mesmo descritor, terceira questão. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos que a professora levou para a sala de aula. Veja o que ela fez. Aí está a figura que ela fez. E a pergunta é: observando que a medida entre dois preguinhos é de 1 centímetro, qual é o perímetro da figura que Marina representou? Você vai calcular o perímetro, gente, dessa figura aí, que está desenhada, né, nesses pontinhos. Do mesmo jeito, colocando tracinho em cada um. Cada um é 1 centímetro, então é só contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele tem 22 centímetros de perímetro, letra D de dado. Viu como não é difícil? Agora nós iremos para o descritor 66, que é o cálculo da área. Quarta questão. Observe estas figuras. Aí eu tenho a figura 1, 2, 3 e 4. Dessas figuras, a que tem menor área é a... Gente, agora ele quer a área. A área é o que tem dentro. É diferente do perímetro. O perímetro é o contorno, é a linha de fora. Agora é o que tem dentro.
Então, ele quer saber dessas 4 figuras qual é a que tem a área menor. Antes de eu achar a resposta, eu tenho que achar a área das 4 figuras. Aí eu vou comparar e ver qual é a menor. Na figura 1, tem quantos quadradinhos cinzas pintados? 6. Então, a área dele é 6. Na figura 2, tem 4 quadradinhos cinzas pintados. A área é 4. Na figura 3 tem 5 e na figura 4 tem 7 quadradinhos cinzas pintados. Então, eu tenho aí um que tem a área 6, uma área 4, a área 5 e a área 7. Qual é o menor, gente? O menor é o quem tem a área 4. Quem tem a área 4? Figura 2, letra B de bola. Próxima questão, a quinta, o mesmo descritor. Diz o seguinte: utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz, representada abaixo, é igual a... Ele quer saber qual é a área da palavra paz, ou seja, quantos quadradinhos de preto está pintado a palavra paz. É só eu contar cada quadradinho, né, e vou saber qual é a área só da palavra paz. Eu vou contar letra por letra. Se você contar aí para mim os quadradinhos pretos, você vai ver que a letra P tem 10 quadradinhos, ou seja, 10 de área. A letra A tem 12 e a letra Z tem 9. Agora é só juntar, porque ele quer a palavra paz, né? 10 mais 2 é 22, 22 mais 9 são 31. Então, letra B de bola. 31 quadradinhos é a área da figura paz, da palavra paz. Próxima questão, mesmo descritor. Sexta, na malha quadriculada abaixo está representada a horta que Maria plantou no quintal de sua casa. Essa parte aqui, ó, de cinza, é a horta que a Maria plantou no quintal da sua casa. Considerando-se que cada quadrado mede 1 metro quadrado, qual é a área da horta de Maria? Gente, é só você contar quantos quadradinhos cinzas tem. Isso é a área que a horta de Maria está ocupando. E aí tu pode contar quadradinho por quadradinho, como eu já ensinei isso hoje, ou você pode fazer isso aqui. Você conta quantos quadradinhos tem numa linha, é 4, e quantos tem numa coluna, é 3. Aí você multiplica um número pelo outro. 3 vezes 4 dá 12. Se você contar um por um, você vai ver que também dá 12. Então, são 12 metros quadrados é a área da Horta de Maria. Letra B, não foi? Sétima questão do mesmo descritor. O piso da sala de Paulo está sendo coberto com cerâmica quadrada e já foram colocadas 14 lajotas. Tá aí, ó, já tem 14. Esse cinza é o que já foi colocado. Já tem 14. Quantos pisos faltam ser colocados? Os pisos que serão colocados é nessa parte branca. Quantos serão colocados, turma? Tem como você saber? Tem. É só você continuar as linhas, gente, ó. Vamos continuar aqui as linhas, tá vendo? Vou pegar as verticais, agora vou pegar as horizontais. E aí eu vou formar as outras lajotas. Agora é só contar, né, turma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 11 lajotas, 11 pisos. Não é verdade? Letra D de dado. Agora, a oitava questão é do descritor 73, que é de tabelas. Lê informações em forma de tabela. Então, a gente tem que saber ler, compreender uma tabela, né? Vamos ver aqui o enunciado da questão. O cronograma mostra as datas em que foram realizadas as competições classificatórias do campeonato de atletismo, realizadas em domingos consecutivos. Primeiro, o que é domingos consecutivos? É um domingo atrás do outro, na ordem, tá certo? Consecutivos. Então, ele está dizendo aqui, eu tenho aqui a tabela que mostra as provas desse campeonato, que é a prova A, B, C, D e E, e tem os dias que aconteceram essas provas. A prova A aconteceu no dia 1º de julho, a prova B no dia 8 de julho, a prova C no dia 15 de julho, e está faltando as datas da prova D e prova E. Porém, eu sei que essas datas aqui todas são domingos e consecutivos, um depois do outro. O primeiro domingo é 1º de julho, o segundo domingo é 8 de julho, o terceiro domingo é 15 de julho e o quarto domingo vai ser que data? E o quinto domingo vai ser que data? Gente, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que tem um intervalo entre um domingo e o outro. Entre o 1 e o 8 de julho, quantos dias são? Se você contar, vamos contar no dedo comigo, sem contar o número 1, porque do 1 para chegar no 8. 2, 3, conta aí no dedo comigo. 4,
5, 6, 7, 8. Quantos dedos vocês colocaram? 7 dedos, não foi? Então são 7. Do 1 para o 8 dá 7 dias. E do 8 para o 15? Vamos lá. Contando do 8 para chegar no 15. Não precisa contar o 8. Continua. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos números eu contei no dedo, gente? Eu estou contando aqui no dedo, imaginando vocês contando também no dedinho de vocês. Deu 7 dedos, 7 dias, do dia 8 para o dia 15. Como é consecutivo, o próximo domingo vai ser 7 dias depois do dia 15, turma. Então eu descobri aqui o intervalo é de 7 dias. De um número desse para o outro é 7 dias. Então eu já sei qual é a data do D e qual é a data do E. Da prova A, D e da prova E. É só colocar mais 7 dias. 15 mais 7 vai dar 22 de julho. 22 de julho mais 7 vai dar 29 de julho. Então essas são as datas que estavam faltando, 22 e 29 de julho, que corresponde à letra B de bola, 22 e 29 de julho. Ok? Vamos à nona questão do mesmo descritor de tabelas. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. Então aqui vamos ver aqui a tabela que mostra o resultado dessa pesquisa para saber qual era o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Na primeira coluna da tabela nós temos a coluna que mostra os tipos de filmes: aventura, comédia, desenho animado e terror. Na segunda e na terceira coluna, nós vamos ter os resultados, os números de votos. Mas aí foi dividido entre meninas e meninos. Então, na segunda coluna é o número de votos das meninas, aí tem de cada filme. E na terceira e última coluna é o número de votos dos meninos. Tem também a quantidade de cada um dos que votaram nesses tipos de filmes. Agora vamos à pergunta. Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? Primeiro, turma, o que é preferido? No caso aqui, o preferido é o mais votado, o mais escolhido, né? E ele quer saber dos meninos. Se ele quer saber dos meninos, eu vou esquecer aqui a coluna das meninas, eu só vou olhar para a coluna dos meninos. E como é que eu sei o preferido? É o mais votado. O mais votado é o que tem mais voto. Quem é que tem mais voto aí, gente? É onde tem o número 10, né? O número 10 se refere à aventura. 10 meninos escolheram o filme de aventura. Aí o outro é 2, o outro é 5, o outro é 4, é menor que 10. Então ganhou o filme de aventura. Então eu vou marcar a letra A de aventura. Se fosse, cuidado para não confundir, se fosse das meninas, na primeira coluna, aí seria a comédia, que foi 7, né? O número maior aí das meninas é na comédia. Mas eu estou perguntando dos meninos, então é 10, aventura. Mais uma questão do descritor de tabelas. Questão 10. Pedro vai participar de um campeonato na categoria profissional. O valor das inscrições está apresentado na tabela abaixo. Eu tenho aqui a tabela que mostra, na primeira coluna, as categorias desse campeonato. Quais são as categorias? Profissional e estudante. E aí tem na segunda e na terceira coluna, nós temos as inscrições, as datas das inscrições com os valores de cada inscrição. Então, quem se inscrever até o dia 30 do 9, né, até o dia 30 de setembro, que é o mês 9, os profissionais vão pagar R$60 e os estudantes vão pagar R$30. Agora, quem se inscrever depois desse dia 30 do 9, ou seja, até o dia 28 do 10, que é 28 de outubro, vai pagar mais caro um pouquinho. Os profissionais vão pagar R$70 e os estudantes R$35. A pergunta é, sabendo que Pedro se inscreveu no dia 28 do 10, qual o valor que ele pagou? Olha, o Pedro, primeiro tu vai voltar lá no começo do problema. Pedro vai participar de um campeonato na categoria profissional. Então tu vai ter que olhar para a linha profissional, né? Profissional e para a data que o Pedro se inscreveu, que foi dia 28 do 10. Tá aqui. A categoria dele é a categoria profissional. Essa daqui. Certo? Ele não é estudante, categoria profissional. Ele se inscreveu no dia 28 do 10, então ele vai pagar quanto, turma? R$70. Se ele tivesse se inscrito no dia 30 do 9, seria só R$60. Então a resposta correta aqui é a letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 11. O descritor agora é o descritor
74. Gráficos. Lê informação no gráfico. Os estudantes do quarto ano realizaram uma entrevista com 4 turmas da escola para verificar que profissões os estudantes desejam seguir futuramente. Observe o gráfico abaixo que apresenta o resultado desta pesquisa. Olha só, turma. Aqui é uma pesquisa que foi feita com os estudantes para saber qual era a profissão que eles queriam ser quando crescer. Certo? Aí eles responderam, né? 15% queria ser médico, 40% queria ser professor, 25% dentista e 35% advogado. As respostas aqui estão em porcentagem, não está no número absoluto, no número de alunos, tá? Vamos à pergunta. Nessa pesquisa, qual foi a profissão mais escolhida? Gente, a mais escolhida, obviamente, é a que tirou porcentagem maior. Qual é a porcentagem maior aí, turma? É do professor, 40%. A maioria dos alunos entrevistados querem ser professor quando crescer. Ou seja, letra D de dado. Vamos agora, do mesmo descritor, à questão 12. O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho. Então, eu tenho aí, né, esse gráfico, que ele está mostrando a quantidade de chuvas em litros de janeiro a junho numa determinada cidade. Eu tenho aí, ó, o gráfico, a coluna de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio e junho, com os seus valores de litros de águas que choveram nesses dias, nesses meses. Beleza? Vamos agora à questão. Observando o gráfico, podemos afirmar que, olha, ele quer afirmar que, então ele quer afirmar algo verdadeiro, né? Então vai ter coisas que tá falso e vai ter um verdadeiro. Se ele está querendo afirmar, é o correto. Só tem uma correta. Então vamos ler item por item. Letra A. Janeiro foi o mês com a menor quantidade de chuva. É verdade, gente? Janeiro tem aí registrou 500 litros de chuva. Foi o menor? Foi não, tem um mês aí menor, gente. Qual é? Junho. Então é errado. Não, foi junho menor. Foi 300 litros somente, né? Como é que eu sei, professor? É só você olhar aí, ó. Janeiro foi 500, fevereiro foi 600, março foi 900, abril foi 800, maio foi 500 também, do mesmo jeito de janeiro, e junho foi 300. Eu nem precisaria olhar para os números, só olhando para a coluna menor e a de junho. Né? Então a letra A está errada, não é correto, não posso afirmar isso ali. Letra B. Em fevereiro choveu mais do que em abril. É verdade ou é mentira? Olha, em fevereiro choveu 600 litros. Em abril choveu 800. 600 é mais que 800, gente? Não. 800 é mais. Agora, se estivesse dizendo assim, em abril choveu mais do que fevereiro, aí estaria correto, né? Letra C. A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e junho foi de 500 litros. É verdadeiro? Gente, olha, a diferença da quantidade de chuva do mês de março e junho é 500 litros. Março choveu 900 litros. Junho choveu 300. É só tu fazer uma continha, 900 menos 300, aí tu vai achar a diferença. Se tu fizer a continha 900 menos 300, tu vai ver que vai dar 600. Então não é 500. Não, é 600 a resposta seria, né? Então tá errada a letra C. Só restou a letra D. Não é possível que não seja certa, né? Letra D. O mês de março foi o mês em que mais choveu. É verdadeiro, gente? Março choveu 900 litros e o gráficozinho, a coluna é a maior de todas. Então, né? Veja aqui, é verdadeiro essa afirmativa aqui, sim. Né? Então, vamos marcar a letra D de dado. Prosseguindo, a 13ª e última questão da nossa atividade que foi colocada no grupo também é do descritor de gráficos. Diz o seguinte, o gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da escola. Tá aí o gráfico, tá certo? Que eu posso muito bem fazer a leitura desse gráfico. Olha, o time A fez quantos pontos, gente? Ele está encostando na linha do 30, então ele fez 30 pontos. O time B ele passou da linha do 30, mas não chegou na linha do 40, está bem na metade. Entre 30 e 40, qual é o número que eu posso colocar, gente? 35. A metade entre 30 e 40 é 5. Do 30 para 40 são 10, então a metade é 5. Então 35 pontos foi feito pelo time B. E o time C fez 40 pontos, que a coluna está encostando na linha do 40. E o time D fez 50 pontos.
né? Porque está encostando na linha dos 50. Mas vamos à pergunta. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? O professor acabou de falar, ó. O time C conquistou 40 pontos, porque está encostando na linha 40. Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Entendido? Chegou um momento surpresa. O que será? Você já observou no seu livro didático se tem algum gráfico? O livro didático de vocês não é esse que vocês responderam a atividade de hoje, que esse é o livro do pai. É aquele outro livro, certo? A capinha vermelha, se não me engano. Vocês já observaram se tem gráfico nele, gente, em alguma página? Olha que tem muitos. Será que vocês lembram de ter visto algum? Pois é. Vão pensando aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos agora, gente, para as atividades do livro do Pike. Só lembrando que as atividades do livro do Pike eu só irei corrigir detalhadamente aquelas que são dos descritores que estamos estudando na aula de hoje, que é área, perímetro, tabelas e gráficos. Se for outra atividade que não seja desses assuntos, será só para vocês praticarem. Eu não vou corrigir, porque vocês já sabem os assuntos, tá bom? Então, vamos iniciar nossa atividade do livro do Pike pelo caderno de atividades do 5º ano de matemática, volume 1. Desse do volume 1, nós vamos ter a atividade 15, na página 94. Vamos lá. A tabela a seguir traz a população dos 5 municípios mais populosos do Paraná. Municípios mais populosos do estado do Paraná. Quais são? Eu tenho aqui a coluna dos municípios, certo? Que é Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. E tá também, tem umas letrinhas antes, tem uma coluna com as letras A, B, C, D e E, né? E eu tenho a população por habitantes de cada município desse, ó, que é a terceira coluna. Curitiba, tem ali o número de Curitiba, tem o número de, eu não vou ler os números não, Londrina, o número de Maringá, o número de Ponta Grossa, o número de Foz do Iguaçu. Tá certo? De onde foi que foi tirado esses dados, gente? Olha ali, lá embaixo tem a fonte da tabela. Foi tirado do IBGE, Censo Demográfico do ano 2000. Vamos à pergunta. Ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população de Londrina e Maringá é de... Gente, diferença é uma continha de menos. Ele quer saber a diferença entre os habitantes do município de Londrina e Maringá. Então, Londrina tem 288.653 habitantes, menos, desculpa, aí foi Maringá, né? Londrina tem 447.065 habitantes, menos o de Maringá, que é 288.653. Você vai fazer uma continha de menos, simples, eu não fiz aqui, eu só vou dar o resultado, que vai dar 158.412 habitantes, letra A. Ok? Na mesma página, segunda questão. As bolas estão numeradas de 0 a 15. Elas estão aí desorganizadas, não está na ordem, mas tem do 0 até o 15, tá, turma? Então são 15 bolas que tem aí, né? Não é isso? Não, tem 16 bolas, né? Porque começa do 0. Se eu tirar uma bola, letra A, há mais chance de sair o número maior ou menor que 5? Gente, se tirar uma bola, vai ter mais chance de tirar um número maior ou menor que 5, gente? Maior, sabe por quê, gente? Porque quantos números tem maior que 5 até chegar no 15? Quem é que é maior que 5? É o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Tem 10 números maior que 5. E menor que 5 vai ter quantos? O 4, o 3, o 2 e o 1. Só vai ter 4 números. Então, eu vou ter mais chance de pegar um número maior que 5 do que um número menor. Porque eu tenho 10 números maior que 5 e só tenho 4 números menor que 5. Entendido? Porque é maior chance de pegar um maior? E se eu tirar uma bola, há mais chance de sair o número maior ou menor que 10? Turma, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com 5. Maior que 10. Tem quantos números maior que 10? Tem o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Tem 5 números. Menor que 10 tem quanto? Tem o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Tem 10 números. Então, eu vou ter chance de pegar um menor
que 10, que tem 10 números menores que 10, né? Enquanto que o outro só tem 5. Tá vendo? E na letra C, se eu tirar uma bola, há mais chance de sair o número maior ou menor que 8? Olha só. Vamos ver quantos números é maior que 8? Eu tenho 8, né? Para chegar no 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 7 números. E menor que 8, eu tenho quantos números? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu tenho 8 números, certo? Eu posso dizer, gente, que eu vou ter quase que a mesma coisa. Chances iguais, né? De tirar, tá certo? Tanto faz, um ou outro, eu vou ter chances iguais, tá bom? Atividade 15, página 95, terceira questão. Esta é a tabela dos pontos de um campeonato de futebol. Tem aí, olha, os times A, B, C, D, E e F. E eu tenho os pontos ganhos. Aí tem os números. Time A ganhou 3 pontos, time B ganhou 1, time C ganhou 0, time D ganhou 0, time E ganhou 4, time F ganhou 0. E eu tenho os pontos perdidos de cada time. O time A perdeu 0 pontos, o time B perdeu 0 pontos, o time C perdeu 3 pontos, o time D perdeu 2 pontos, o time E perdeu 0 pontos e o time F perdeu 5 pontos. A pergunta é, a classificação final dos times nesse campeonato, do primeiro ao último lugar é... Gente, você sabe que classificar é dizer quem é que está em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele quer saber do primeiro ao último lugar, quem foi que ficou em primeiro até o último. Como é que eu vou saber fazer isso, professor? Você vai pegar os pontos ganhos menos os pontos perdidos. Aí você vai saber quantos pontos tem de fato cada time. Não é assim? Se você ganha 2 pontos, mas perde 1, você não tem 2, você só tem 1. Não é verdade? Então nós vamos fazer essa continha em cada time. No time A, ele ganhou 3 e perdeu 0. Então ele continuou com 3. Ele não perdeu nada. O time B, ele ganhou 1 e perdeu 0. Ele continua com 1, porque 1 menos 0 é 1. Né? Ele não perdeu nada. Agora, o time C, ele não ganhou nenhum ponto, mas perdeu 3. Vixe, como é que a pessoa não tem nada e ainda perde 3, né, gente? Então, ele tem, vocês devem saber perfeitamente, ele tem 3 pontos negativos. Né? Porque ele só perdeu, não ganhou. Então, por isso que tem um sinalzinho de menos na frente do 3. Ele tem menos 3 pontos. Certo? Porque ele não ganhou nada, ele foi perder demais. O time D aconteceu quase a mesma coisa. Ele não ganhou nenhum ponto e perdeu 2. Então ele vai ter menos 2 pontos. Ele tem 2 pontos negativos. E o time E? O time E ganhou 4 pontos, não perdeu nada. Então é 4 menos 0, é 4. Ele continua com 4. E o time F não ganhou nada e perdeu 5 pontos. Ele tem 5 pontos negativos. Certo, turma? Agora vamos classificar isso aí, botar na ordem. Pela ordem, do primeiro lugar ao último, o primeiro lugar começa com quem tirou mais pontos, é ou não é? Quem foi que tirou mais pontos? Será que alguém disse que foi o time F que tirou menos 5 pontos? Gente, cuidado. Menos 5 é um número negativo. Ele está para trás do zero. Certo? Está antes do zero. Então, ele não pode ser o maior. Quem tirou mais pontos aqui foi o time E, que ganhou 4 pontos. 4 pontos positivos. Então, o primeiro lugar é o time E. Depois do time E, quem é o segundo lugar? Quem tirou 3 pontos? Time A. Quem foi o terceiro lugar? Quem tirou 1 ponto? Time B. Agora ficou só os negativos, certo? Quem é o quarto lugar? É quem perdeu menos pontos. Quem perdeu menos foi o time D, que está com menos 2 negativo. E quem é que está em quinto lugar? Aí vai na ordem. É o time C, que perdeu menos 3 pontos. E em último e sexto lugar está o time F, que perdeu 5 pontos. Certo? Então a classificação aí correta é para ser E, A, B, D, C, F. Letra C de casa. Ok? Na mesma página, 4 candidatos disputam as eleições para a direção da escola. A tabela a seguir mostra o número de votos válidos. Aí eu tenho aí a tabela com o nome dos candidatos e os votos que eles ganharam. O Antônio ganhou 235 votos, o João ganhou 108, a Marina ganhou 320 e o Alberto 70. Qual candidato ganhou a eleição? Gente, quem ganha a eleição é quem tira mais votos. Quem tirou mais votos? A Marina, com 320 votos. Então foi
marina, letra C. Ok? Próxima, página 96, da mesma atividade, 15. Mais um teste com expressões. Estude as expressões da multiplicação e divisão que estão em quadros neste caderno, das páginas 50 e 51, né? Ou seja, ele tem aí, certo, gente? As tabuadas para vocês estudarem. Coloque os resultados no quadro abaixo. Espere o sinal indicado pelo professor para começar, pois ele vai marcar o tempo que você gastou para terminar. Isso aqui não vai acontecer, né? Você vai fazer sem precisar marcar o tempo. Então, essa parte aqui de baixo, tempo gasto, não precisa você marcar, tá? Você vai só resolver. 45 dividido para 5 é 9. 35 dividido para 5 é 7. 32 dividido para 8 é 4. 9 vezes 0 é 9. 9 vezes 7 é 63. 35 dividido para 7 é 5. 8 vezes 7 é 56. 9 vezes 3 é 27. 6 vezes 7 é 42. 28 dividido para 7 é 4. 36 dividido para 6 é 6. 9 vezes 6 são 54. 27 dividido para 3 é 9. 42 dividido para 7 é 6. 8 vezes 9 é 72. 54 dividido para 6 é 9. 8 vezes 6 é 48. E 8 vezes 4 são 32. Respondemos aqui, né, esse nosso teste de multiplicação e divisão. Ok? Depois de acompanhar a correção que o professor fizer, responda. Quanto tempo você gastou para dar respostas a todas as expressões? Então, você não precisa marcar o tempo ali, porque o tempo ali é pessoal. Mas você pode colocar aqui, tá? Quantas expressões você acertou? Também é pessoal, porque cada um vai acertar um tanto, né? X. Copie as expressões que você errou, colocando os resultados corretos. Aqui tudo é pessoal, tá bom? Mesma atividade, página 97. Sexta questão. Você vai fazer uma tabela com os resultados dos 5 testes de resolução de expressões que fez, certo? Então, você vai fazer o resultado desses testes aí que você fez. Na segunda linha da tabela, você vai escrever a data de realização do teste. Na linha de baixo, escreva o número de expressões que acertou em cada um. Então, isso aqui você vai fazer de acordo com a atividade anterior aí, tá certo, gente? Então, a resposta é pessoal. E também você vai fazer, continuar, né? Agora faça um gráfico com os resultados. De acordo com os resultados que você colocar nessa tabela aqui, você vai fazer esse gráfico aqui. Tá certo? Também é pessoal. Não tem como eu fazer para vocês que cada um vai acertar ou errar de um tanto diferente. Vamos agora para a atividade 16, página 98. Veja o gráfico abaixo. O número de países por continente que participaram dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 é esse gráfico aqui. Nós temos Oceania, foi 15 países, Europa foi 48 países, Ásia 44 países, Américas 42 países e África 53 países. Tá? Aí temos as perguntas sobre o gráfico. Quantos países da Europa participaram a mais do que o da Oceania? Então, eu pego os países da Europa, que foi 48, menos o da Oceania, que foi 15. Então, foi 33 a mais. É a resposta, tá? Letra B. Qual o continente que enviou 6 países a mais do que as Américas? Gente, olha, se eu pegar aqui o número de países da Europa, que foi 48, menos os 42 da América, eu vou achar o número 6. Então, quem foi que enviou 6 a mais foi a Europa. 6 a mais que as Américas. Qual continente superou em 9 países o continente asiático? Eu vou pegar o número de países da África, que foi 53, menos o número de países da Ásia, que foi 44, vai dar 9. Então, quem foi que superou em 9 foi a África, né? Que foi 9 países a mais do que a Ásia. Letra D. Qual o continente que, com um país a mais, teria o triplo de países da Oceania? Gente, primeiro vamos pegar o triplo de países da Oceania. Dá o quê? 15 vezes 3 dá 45. Né? Então, 45 seria o triplo dos países da Oceania. Qual é o outro continente que tem um número que, se eu colocar só mais um, vai dar 45? É a Ásia. Né, gente? A Ásia tem 44, mais um, 45.
Beleza? Na mesma página, segunda questão. Senhor Luiz é dono de uma loja de brinquedos. No final de julho, ele resolveu fazer um gráfico apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês. Aí está o gráfico que o seu Luiz fez, tá certo? Aí ele vendeu bonecas, 30. Por que você sabe que é 30, professor? Porque a coluna da boneca está encostando na linha 30. Carrinhos e jogos está encostando na linha 40. Então, tanto os carrinhos como os jogos foram vendidos 40. E as bolas foram vendidas 20, porque a coluna das bolas está encostando na linha 20. A pergunta é, quais são os brinquedos? Quais são os 2 brinquedos mais vendidos? Os 2 brinquedos mais vendidos foi carrinhos e jogos. Por quê? Porque os 2 empataram, cada um vendeu 40, e 40 é maior que 30 e maior que 20. Então a resposta correta aqui é carrinhos e jogos, letra D de dado. Entendido? Nós vamos agora para as atividades do livro do Pike, do volume 2. Tá certo? É o outro livro. Pega aí o outro livro para correção. As atividades 8 e 9 referem-se ao assunto classificação dos números, ou seja, o descritor 1. Desta forma, como vocês já estudaram esse descritor, será apenas para vocês praticarem, tá bom? Então, não vou fazer a correção da atividade 8 e 9. Eu vou passar para a atividade 15, da página 45, que diz o seguinte: associe as tabelas aos gráficos correspondentes e escreva os títulos dos gráficos. Gente, associar é tipo como se fosse ligar, certo? Olha, eu tenho aqui 4 tabelas. A primeira tabela é a tabela do time com mais torcida. A segunda é a de cor preferida. A terceira é de sorvete preferido. E a quarta, eu acho que no livro de vocês aí tem de cantora... Melhor cantora, acho que é assim, né? Aqui no meu só tem cantora, mas é melhor cantora. Tá certo? Então são 4 tabelas e tem 4 gráficos que não tem número, não tem nome, não tem nada. Mas são gráficos dessas 4 tabelas aqui. Aí vocês vão observar, gente, pelos números aqui, por exemplo, times com mais torcida. Flamengo foi 90, Corinthians 70, São Paulo 50, Vasco 30. Aí você vai procurar qual é o gráfico que tem esses números, que tem as colunas com esses números aí. Do mesmo jeito você vai procurar o do sorvete preferido, da cantora e da cor preferida. O da cor preferida já dá para tu descobrir de cara, porque os outros 4 tabelas todas têm 4 linhas. As outras 3 tabelas têm 4 linhas e só uma tem 3 linhas, que é a da cor preferida, que é azul, verde e vermelho. Então, o gráfico que tiver só 3 colunas já sabe que é o da cor preferida. A não ser que tenha mais de um gráfico com 3 colunas. Beleza? Então, vou mostrar agora aqui os gráficos e vou dizer de quais são as tabelas deles, tá? O primeiro gráfico aqui é o gráfico da tabela sorvete preferido. Se você observar os números aqui do gráfico, você vai estar comparando com os números da tabela sorvete preferido. O segundo aqui é o da cor preferida. Olha o que eu disse, só tem um gráfico que tem 3 colunas. É só tu conferir os números aí, do sabor, das cores e dos números lá, tá bom? Esse outro gráfico maior aqui é o do time com mais torcida. E esse último é o de melhor cantora. Beleza, turma? Então foi isso a correção da nossa atividade de hoje. Parabéns a todos que realizaram a atividade. Espero que tenham acertado todas as questões. Quem não acertou, parabéns por tentar e continue tentando para melhorar cada vez mais. Chegou então o nosso momento surpresa. Se você chegou até aqui, parabéns, você assistiu à correção da atividade completa. Mas, para valer a sua presença hoje, você irá mandar no grupo do WhatsApp uma foto sua com o livro didático aberto em uma página que tenha algum gráfico. Então, você vai procurar no teu livro didático, não é no livro do Pike, no teu livro didático, qualquer página que tenha um gráfico, não é tabela, é um gráfico. Aí você vai abrir aquela página, vai tirar uma foto bem legível que dê para mim ver a página do gráfico, tá bom? E pegando você também, bem bonito. Se tiver a farda, veste a farda, que tem uns que a fardinha não tá mais prestando, né? Engordado demais na pandemia, não cabe mais dentro da farda. Então, pode tirar com outra blusa. Mas quem tiver a fardinha que tá cabendo direitinho em você, tira com a farda, tá bom? E o livrinho aberto na página do gráfico. Qualquer página, desde que tenha um gráfico. Entendido? Então, faça corretamente, a atividade é essa. Ah, professor, eu não quero tirar a foto. Tem que ser a foto desse jeito. Não tem outra coisa. Ou faz isso ou vai levar falta. Já está avisado. Tá bom?
Não tenha vergonha de tirar foto, que foto não arranca pedaço de ninguém. Tá bom, gente? E aí você vai tirar a fotinha e vai mandar no grupo. Não é no WhatsApp privado do professor, é no grupo. E não esqueça de se identificar. Beleza? Então era isso. Um forte abraço a todos. Né? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nessa nossa aula de hoje. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no gostei. Ok? Abraço.